Boa tarde, jovens. Eu vou fazer aqui o vídeo sobre derivadas parciais, conforme eu havia prometido. Espero que vocês tenham assistido pelo menos alguma coisa daqueles vídeos da professora Marta, que são bastante esclarecedores. Ela tem condições ali, tem tempo para falar de muitos detalhes que eu gostaria de falar, mas não dá para fazer nos nossos vídeos, né? Eu vou aqui destacar somente as partes principais. Hoje eu vou definir, agora nesse vídeo eu vou definir derivada parcial. O que é uma derivada parcial? Nós temos aqui a nossa função, derivadas parciais, nosso vídeo. Nossa função é a função de duas variáveis, nosso domínio está no plano x, y, toma valores em z. Uma coisa mais ou menos assim, né? Você tem aqui o espaço, não é? As três coordenadas, aqui eixo x, eixo y e eixo z. Então, nosso domínio está bem aqui, no plano XY. E cada ponto daqui vai determinar uma imagem aqui, uma altura no eixo Z, tá certo? Que é expresso por essa formulinha aqui. Muito bem. Quando eu digo que quero derivar a função f em relação a x, o que significa isso? Vou colocar aqui no ponto x0, y0, tá? Quero derivar a função f em relação a x no ponto x0, y0. Notem que apareceu uma notação diferente aqui. Esse símbolo, o símbolo da derivada parcial, é chamado de de Hond, tá bom? É como d redondo, digamos, d redondo. Então, de Hond, df dx em x0, y0 significa que eu vou derivar a função em relação a x no ponto x0, y0. O que significa isso geometricamente? Você está aqui no plano. Aqui eu vou marcar o ponto de coordenadas x0, y0, tá bom? Aqui y0 no eixo x. Então está aqui o ponto de coordenadas x0 e y0. Não vou denotar para não carregar a figura. Então isso aqui vai determinar um ponto aqui no espaço, né? Quando encontrar a superfície, que é o gráfico da função, aqui em cima, imaginem. Eu quero me deter aqui somente no plano XY, onde estão acontecendo as coisas. O que significa derivar em relação a x? Derivar a função em relação a x. Agora nós temos uma função de duas variáveis, você pode derivar na direção de x, ou pode derivar na direção de y. O que significa derivar na direção de x? Significa que nós vamos aqui fixar o y0. Tá? O y0 vai ficar fixo e eu vou me mover somente na direção do eixo x, nessa direção aqui, paralelamente ao eixo x, fixando o y. O y não vai se mexer, vai ser sempre y0, tá bom? Aqui vai aparecer uma curvinha aqui na superfície, aqui em cima, que é o gráfico da função, tá bom? Imaginem aí. Bom, quando eu fizer isso, eu estou fazendo, na verdade, quando eu estou me aproximando aqui de x0 pelo eixo x, tá bom? Me aproximando de x0 pelo eixo x. Quando eu faço isso, quando eu fixo y igual a y0, a minha função vai ficar uma função assim, ó, f de x, y0, fixo. Então, na verdade, eu transformei minha função em uma função de uma única variável. Na variável x, eu vou dar outro nome para essa função, para nós definirmos aqui o que seja a derivada parcial, tá bom? Eu vou chamar essa função aqui de g, ele só está variando o x agora, tá certo? Deveria ter escrito ao contrário, né? Mas tudo bem. A função g, que agora é só da variável x, é definida assim, f de x, y0. Então, só está variando o x aqui. Nós calculamos os valores de x aplicando a função f ao ponto x, y0. Então, é uma função de uma só variável. Então, derivar f em relação a x, como nós escrevemos aqui, significa derivar g em relação a x. Então, você vai ter, no final das contas, uma derivada que você já conhece. A derivada lá do cálculo 1, que é derivada em uma variável somente. Então, isso você já conhece, como é a definição lá. Então, vamos escrever assim. Eu vou derivar no ponto x0 e y0 logo, tá? Vamos fixar x0 e y0. Então, derivar f em relação a x no ponto x0 e y0 significa derivar a função g no ponto x0, tá certo?
Ora, mas isso aqui eu sei calcular, vou aqui para baixo, tá? O que é a derivada em uma variável? É o limite daquele quociente de Newton, tá? Limite quando x tende a x0 do quociente de Newton aqui. G de x menos g de x0 sobre x menos x0. Agora eu aplico a minha definição da g, não é? Então eu vou ter limite quando x tende a x0. Vamos lá. G de x está aqui, né? G de x é f aplicado a x, y0. Então, G de x, desculpa, estou esquecendo aqui de colocar no foco. Então, vamos lá. Limite, nós fizemos df dx em x0, y0 é g' de x0. Então, esse é o limite em uma variável, derivada em uma variável, limite do quociente de Newton, limite de g de x menos g de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0. Substituindo aqui g de x, ora, nós sabemos que g de x é f de x, y0. Então, vou substituir f de x, y0, menos, aplicando g a x0, vou ter g de x0 é f de x0, y0, correto? Então, vou ter f de x0, y0, sobre x menos x0. Então, aqui está definida a nossa derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0. Nada mais que esse limite. Analogamente, se você for definir agora a derivada da função em relação a y no ponto x0, y0, você vai fazer o mesmo raciocínio aqui, fixando x0 e variando a função apenas na direção do eixo y, tá bom? Aqui na direção do eixo y. Então, fazendo o raciocínio análogo, nós vamos obter derivada da função de y, derivada da função em relação a y no ponto x0, y0, como sendo o limite da f aplicada a x0, que está fixo agora é o x0, y menos f de x0, y0, x0, y0, sobre y menos y0, quando y tende a y0. Então, temos aqui a definição da derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0, né, que é esse limite, e temos aqui a definição da derivada da f em relação a y no ponto x0, y0, que é esse outro limite aqui. Agora, veja bem, calcular limites nem sempre é simples, né? Mas você sabe que tem uma outra maneira. Quando nós estudamos cálculo de uma variável, nós definimos as coisas, nós definimos umas regras de derivação. A partir desse limite do quociente de Newton, nós chegamos a várias regras de derivação. Essas mesmas regras de derivação se aplicam aqui. Então, algumas vezes não dá para fugir do limite, como vocês lembram, né? Mas sempre que for possível, nós vamos derivar usando as regras de derivação. No próximo vídeo eu vou escolher um exemplo aí para nós mostrarmos como é que se faz isso. Então, o próximo vídeo vai ser um exemplo onde nós vamos calcular as derivadas parciais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.